Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Hoje venho apresentar para vocês o livro publicado pela editora Isis em 2022, Tarô na Mesa da Cozinha. Puxe uma cadeira, embaralhe as cartas e vamos falar de tarô. Como sempre venho trazer para vocês aqui alguma dica de leitura que eu tenho utilizado para os meus estudos. Eu adquiri este livro recentemente, não adquiri na época do lançamento, buscando um complemento para as minhas tiragens de tarô para aumentar o meu repertório a nível interpretação, a nível divinatório e etc. Eu evitei levar em consideração as avaliações da Amazon e venho trazer para vocês a minha avaliação a respeito desse livro, o que eu achei da leitura, o que eu achei do conteúdo, se é para iniciante ou não e, num geral, o que ele pode contribuir para os seus estudos de tarô. Bom, eu sempre falo a respeito da estética dos livros, tá? Esse aqui tem uma capa muito bonita, eu achei bem, digamos, dedicado por parte da editora a fazer a tradução da capa também, comparado com a versão original em inglês. Inclusive, até as cartinhas na mão da personagem que ilustra a capa estão traduzidas, estão em português. Então, achei bem fiel à reprodução da ilustração do livro original. E essa dedicação, esse cuidado especial em fazer a tradução até das cartas que estão na mão dela, eu achei bonitinho, tá? A arte é bem interessante, tem gente que curte muito esse estilo de arte na sua coleção de livros, independentemente de ser livros sobre tarô, mas do esoterismo em geral, gostam dessas coisas mais cartoonizadas, desse tipo de ilustração. Um bom exemplo disso é o tarô arquetípico publicado pela editora Pensamento. Todas as lâminas têm esse estilo de ilustração. E aqui no caso tem essa capa bonitinha. A lombada é super simples, mas bem visível na estante, né? No meio dos seus livros as letras são bem visíveis. Com relação ao conteúdo do livro, ele não é ilustrado colorido, mas todos os arcanos maiores e menores possuem ilustrações para facilitar o seu entendimento. Baseado no sistema Rider-Waite-Smith, não vai ficar confuso, tá? Fica bem compreensível ali, levando em consideração que muitas pessoas têm como base para os seus estudos de tarô o Rider-Waite-Smith, tá? Então as ilustrações vão por esse caminho, elas não fogem muito do tradicional, muito entre aspas, e fica fácil a compreensão para você entender o que a autora está expressando ali do que ela compreende de cada arcano. Eu vou apresentar resumidamente para vocês o sumário. Capítulo 1, Primeiros Passos. Capítulo 2, Cuidando de você e de suas ferramentas. Capítulo 3, A Ética da Leitura. Capítulo 4, Arcanos Maiores. Capítulo 5, Arcanos Menores. Capítulo 6, Arcanos Menores, Cartas da Corte. Capítulo 7, Leitura Profissional de Tarô. Capítulo 8, Quando a Leitura Fica Estranha. Conclusão, leitura recomendada e agradecimentos. Com relação a esse capítulo 1 dos Primeiros Passos, ele vai dar aquela introdução super básica de tarô. Então, se você é um iniciante e não tem noção nem de como começar, o livro vai dar uma introdução bem legal. Cuidando de você e suas ferramentas, vai falar do cuidado que você tem que ter com seu tarô a nível conservação e etc, tá? Também é um basicão que você vai encontrar em diferentes livros que abordam o mesmo tema. E os capítulos seguintes vão te dar um basicão para você começar a sua leitura. Muito entre aspas, ok? Referente ao conteúdo num geral. Primeiramente, a maneira como a autora dispõe as cartas ao longo do livro. Ao invés de ela colocar todos os do naipe de ouros, do naipe de paus em sequência, como muitos livros fazem, ela coloca todos os ases, depois todos os dois, todos os três e vai na sequência dos números e não dos naipes. Eu acho que tem um bom desenvolvimento a respeito dos arcanos menores. No início, os primeiros arcanos, quando ela começa com os ases, eu acho que ela introduz muito bem. Ela faz diferentes referenciais da sua vida pessoal, de leituras particulares, de questões da sua vida pessoal com relação à família e amigos, ou pessoas que ela atendeu, né, de consulentes. Ela faz algumas referências da cultura pop, de alguns filmes que eu acho bem interessante, achei divertidíssimo no início, tá, do livro. Só que a impressão que eu tive é que chegando mais pro final, a autora foi ou ficando cansada ou o conteúdo foi ficando exaustivo. E o que piora muito, se for para um iniciante este livro, é que quando chega nas figuras da corte, o conteúdo é extremamente sintetizado e passado de maneira muito superficial. Então, se tratando dos arcanos menores, os primeiros são bem desenvolvidos, bem trabalhados, muito expressivos. Os arcanos maiores também são bem desenvolvidos, muito bem trabalhados. Tem alguns pontos de vista que vão divergir um pouco do que você tradicionalmente deve ter visto em outros livros, tá? Tradicionalmente não, que você já tenha visto previamente em outros livros. Acho que do ponto de vista de vivência da autora, é super válido o que ela tem para apresentar
acredito eu que complementa leituras de pessoas que fazem não só a tiragem de tarô, a leitura do tarô para fins divinatórios, mas também para fins terapêuticos. Eu acho super válido. Mas para um iniciante, falta uma coisa que eu acho importante, tá? Eu não acho que seja o fundamental e que todas as pessoas vão aprender dessa maneira. Mas eu acho muito mais fácil quando as pessoas começam a estudar o tarô se lembrando ou da ilustração ou de uma palavra-chave em específico. Depois que você tem pelo menos uma palavra-chave para cada arcano, você consegue desenvolver um pouco mais a interpretação, avaliar a simbologia, as cores, a numerologia que compõe toda a ilustração, a lâmina, né, como ela está sendo expressada ali, como que o arcano está sendo expressado naquela ilustração. Muitos tarólogos até preferem ter mais de um tarô, porque cada um sintoniza com uma energia diferente baseado na ilustração. Então não é só aquele Rider-Waite tradicional ou Marcélia que seja, que aí tem ilustrações somente nos arcanos maiores e nos menores não, mas o quanto isso agrega na tua leitura a nível palavra-chave, eu acho que facilita muito. E aqui nesse livro não tem isso, e ele também não busca te passar o básico da lâmina. Ele busca passar uma complementação, o que basicamente a autora compreende de tarô. Como ela entende que pode ser uma possível interpretação. Então, para um iniciante, Tarô na Mesa da Cozinha, embora a proposta do livro pareça ser algo muito simples, e a gente geralmente associa o simples ao iniciante, não necessariamente, tá? Eu não recomendaria esse livro para um iniciante. Eu recomendo este livro para quem já tem um básico de tarô e quer complementar as suas leituras. Ou se você tá com uma dedicação tremenda ao estudo de tarô, compre aqueles livros basicões que vão passar palavras-chave e uns conceitos mais bem tradicionais, muito entre aspas. Eu tô tomando cuidado com a palavra tradicional, mas ela não tem como fugir daqui. Tá? A interpretação mais básica do tarô, você pode usar esse livro como um complemento, mas não tem como ser o seu livro inicial. Eu vou dar um exemplo bem básico, que é o Guia Completo de Tarô para Bruxas, publicado pela editora Pensamento, que eu apresentei no canal aqui no ano passado. Aquele livro, apesar de não apresentar as palavras-chave dos arcanos, apresenta um conceito bem básico e tradicional, novamente entre aspas, baseado no Rider-Waite-Smith. Então, com aquele livro, você consegue ter uma noção básica do significado geral de cada arcano e fazer uma interpretação simples. Até se você está aprendendo, você tira ali, sei lá, passado, presente e futuro, uma tiragem simples, e com o auxílio do livro, você consegue ter uma interpretação para você ou para quem estiver consultando com você. Já no Tarô na Mesa da Cozinha, você não vai conseguir fazer isso. Esse livro visa, acredito eu, muito mais passar um ponto de vista além, com base na experiência de vida da autora, tá? Ele não vai dar a introdução para você ter o seu start no tarô. Ainda assim, a leitura é super válida, dei risada em algumas partes, tem algumas referências aqui de filmes que eu acho bem legal. No início do livro é super fluida a leitura, quando chega mais pro final, a sensação que eu tive é que a autora tinha um pouco de pressa, talvez, ou o conteúdo foi sintetizado demais. Eu vou apresentar apenas um exemplo para vocês aqui das figuras da corte de que eu achei que pecou um pouco nessa questão, tá? Vamos lá. Das figuras da corte, vou dar o exemplo para vocês do Pajem de Ouros, tá? Pajem de Pentáculos. No seu significado, né, na posição normal, a autora diz: o Pajem de Pentáculos é alguém bastante pensativo e introspectivo e está aprendendo a ser ele mesmo. Ele escolhe seus amigos com sabedoria e recebe excelentes conselhos. É definitivamente aterrado e está evoluindo bem. Este pajem é simplesmente um belo pateta. Ele é sociável e cuida bem de si mesmo. Sua energia é leve, honesta e muito, muito genuína, quase uma inocência pueril, que pode se voltar contra ele quando beira a imaturidade. Romântico, criativo, brincalhão, adorável. E depois um significado invertido, pegue toda essa inocência pueril e inverta, e você terá um lunático. Alguém que não consegue prestar atenção ou acompanhar as coisas. O pentáculo vai rolando e esse idiota fica correndo atrás dele. Então, com base nesse pequeno trecho, vocês conseguem ter uma noção da linguagem que a autora utiliza ao longo de toda a obra e como nas figuras da corte isso fica meio superficial, tá? Eu acho que para um iniciante não vai passar a verdadeira linguagem do tarô.
tá? Vai ficar muito raso e muito difícil de fazer uma leitura quando a interpretação precisa combinar o significado de uma carta com a outra. Talvez se você for fazer uma leitura de uma única carta, você consiga ter um resultado satisfatório, você consiga compreender utilizando esse livro como base. Mas ele, num sentido amplo, geral, é muito superficial. Não que seja um livro ruim, tá? Eu gostei bastante de ler este livro aqui, ele foi legal, eu fui lendo no ônibus enquanto eu ia pro trabalho. Fiquei algumas semanas lendo ele porque li com carinho, com atenção. E, no geral, eu gostei bastante. Quantas páginas temos aqui neste livro, contando com os agradecimentos, então até o último ponto do livro, 271 páginas. Achei uma leitura satisfatória. Acredito eu que agrega bastante para as tuas interpretações, para somar para o teu repertório de compreensão de interpretação de tarô. Se você é iniciante, busque outras obras, tem outras bem mais acessíveis, não só em questão de preço, mas a nível linguagem, tá? Eu, pessoalmente, recomendo para vocês que busquem livros que contenham palavras-chave. Não é o caso desse livro aqui, mas é meu ponto de vista como estudante de tarô, tá? Para mim, facilita muito mais que tenha palavras-chave e que desenvolva numa linguagem não tão informal. Mesmo assim, o livro é uma leitura válida e eu espero que vocês tenham gostado dessa minha dica para vocês. Tarô na mesa da cozinha. Puxe uma cadeira, embaralhe as cartas e vamos falar de tarô. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha dica de leitura. Bênçãos dos deuses para todos e até a próxima.